do nosso canal para que possa alcançar mais vidas em luz. Hoje nós vamos iniciar o nosso acerca das peças que compõem a armadura de Deus. Semana passada vimos que existem 5 peças que compõem a armadura de Deus, uma armadura que é única. E dessas 5 peças nós vamos falar aqui, cada quarta-feira nós vamos falar de uma peça específica. Hoje vamos falar da primeira peça da armadura de Deus, a peça da verdade. Amém? Vamos falar da peça da verdade. Eu peço aos irmãos que estão comigo aqui no canal que pegue a sua Bíblia, por gentileza, e abra no livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ler o versículo 14, que fala dessa primeira peça da armadura de Deus. Amém? Quero lembrar a todos, irmãos, mais uma vez, que não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo com mais pessoas, seja um canal de bênção para a vida de mais pessoas, e assim o Senhor vai lhe abençoar duplicadamente, triplicadamente, segundo a sua evangelização. Seja um evangelista virtual. Sim, compartilhe o nosso conteúdo bíblico com os irmãos também. Quero também avisar aqui que na descrição aqui deste vídeo, que está sendo gravado ao vivo agora, nesta quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025, na descrição aqui desse vídeo, temos fixado 2 links. O primeiro link é do canal de estudo bíblico gratuito. Amém? E o segundo link, o último link de baixo, é o link do grupo de estudo bíblico do WhatsApp. Os 2 links é do canal de cima, do canal do WhatsApp de estudo bíblico, e o link de baixo, o último link, é o do grupo do WhatsApp de estudo bíblico Teologia Sistemática. Amém? Gratuito. Quanto que o irmão Bruno cobra? Apenas a sua atenção nos estudos. Amém? Já pegaram aí a vossa Bíblia? Efésios 6, 14, que diz assim o apóstolo Paulo: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Prestai-vos bem atenção, meus irmãos, que Paulo ele diz: tendo cingidos no plural, vossos lombos com a verdade. Vamos aqui pegar esta palavra com, que significa acrescentar, colocar, por algo. E Paulo fala que esse algo tem que ser a verdade. Tendo cingido os vossos lombos, versículo-chave do estudo desta noite, amém? Que se encontra no Santo Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 8, versículo 32. É muito conhecido, mas hoje eu peço que os irmãos peguem papel e caneta e façam as suas anotações dentro dos contextos bíblicos e referências que nós vamos trazer hoje acerca da peça da verdade, no nome de Jesus. Acompanhe comigo, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fazer uma exegese e uma hermenêutica, respeitando todas as regras, né, de hermenêutica e exegese. Aqui, Cristo está falando acerca do seu discurso sobre a sua missão. Ou seja, Cristo está dando o seu discurso sobre a sua missão. Como que nós sabemos disso? Ao ler um texto de um capítulo, precisamos ler todo o contexto, mas antes de ler todo o contexto imediato, precisamos ler a pretextual, a epígrafe. É esse nome que está acima do versículo 12 de João 8, que diz assim: discurso de Jesus sobre a sua missão. João 8, 12, acima do versículo 12 tem, na minha Bíblia, que é Almeida,
Revista aí corrigida, ela tem discurso de Jesus sobre a sua missão. E essa pretextual, essa epígrafe, ela vai nos trazer uma ampla visão daquilo que estamos lendo neste contexto. E precisamos ler o contexto imediato, que são os versículos, que estão antes do versículo que limos agora, 32, que vai do 12 ao 31, e também do versículo 33 até o 59. Isso é o contexto imediato. Após lermos o contexto imediato, nós vamos já passar aqui para os contextos remotos, que textos que estão em outro livro, em outro capítulo, ou no mesmo livro, mas em outro capítulo, tá? Mas já nós vamos trazer os contextos remotos e algumas referências para que nós possamos explanar o que Paulo está querendo ensinar, contendo cingido os vossos lombos com, não é a verdade, é com. Ele quer que nós coloque sobre o nosso lombo a verdade. E aqui acabamos de ler que Cristo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, meus amados, ele estava explicando, ele estava falando, proferindo, né? Ensinando, apregoando, advertindo, repreendendo pessoas judeus. Ele estava falando com os judeus, pessoas que vieram dentro desse contexto aqui que estamos lendo mais anteriormente no capítulo 8, estamos lendo um contexto de um início do capítulo 8 que fala sobre uma mulher que é apanhada no devido ato de adultério. E aqui Cristo já dá na prática o ensino. Ele dá na prática, ele dá de forma literal, alegórica e simbólica. Também, esses três quesitos, Cristo aqui ensina. E me chama muita atenção quando Cristo ele é interrogado mais que uma vez, e os fariseus, querendo acusar aquela mulher, falam: e aí, mestre, o que tu dizes? E Cristo vai se inclinar e vai dizer: pois, já que vocês estão me incitando, então, se vocês, qualquer um, não tiver pecado, pode matar ela. Atira pedra sobre ela, mata ela, escarneça ela, acuse ela, aponte ela, julgue ela, condene ela. E os fariseus, os religiosos do templo, os anciões, os mais velhos foram saindo primeiro, do mais velho ao mais novo. E nesse contexto, Cristo aqui está mostrando, tanto de forma literal como simbólica e alegórica, que não devemos julgar ninguém. E é tanto que Cristo vai dizer aqui no versículo de número 35 de João, versículo de número 15, de João 8: vós julgais segundo a carne, porque desde o princípio Adão e Eva pecou. E desde o princípio a natureza humana, a carnalidade humana falou mais alto do que a ordem de Deus. A carnalidade humana, ela não obedece à vontade de Deus. A carnalidade humana, ela não se agrada, ela não se contém, ela não está satisfeita com a vontade do Deus vivo todo-poderoso, em nome de Cristo Jesus. Então, aqui Cristo está dizendo: vocês estão julgando com a carne, eu a ninguém julgo, mas se eu julgo alguém, eu não julgo por mim só, mas eu julgo eu e o Pai que me enviou. Então Cristo está ensinando na prática, também de forma literal, como que devemos fazer. Não é só falar
que nós falamos a verdade, é praticar a verdade segundo Cristo nos ensinou a praticar. Porque João 14,6 ele diz: eu sou o caminho. Além dele ser o caminho, ele também é a verdade. E é essa verdade que liberta. Agora vamos entrar aqui no contexto remoto e algumas referências. Abra vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Vamos ler o versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 14, é uma referência a um contexto remoto e uma referência desse versículo 32. Romanos 6,14 vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio. Olha, não terá domínio sobre vós, vírgula, não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque lá em Efésios 6,14, Paulo falou: tendo cingido os vossos lombos com. Você colocou, acrescentou a verdade no teu lombo, na tua vida, você aceitou a verdade que é Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Você agora não está mais debaixo de escravidão, você não está debaixo de jugo, você não está mais debaixo de fardo pesado, porque a partir de então, quando você acreditou, aceitou e creu no nome de Cristo Jesus, você foi liberto por ele. Aleluias. E depois do versículo, Paulo vai dizer assim no verso 14: pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo aqui estava dizendo? Não estamos debaixo da lei mosaica, do Antigo Testamento, 612 leis. Não, estamos debaixo da graça. O que é graça? É um perdão de todos os pecados. É um favor iminente, um favor imerecido que eu e você que está me ouvindo nunca merecemos na vida, mas Cristo derramou sobre minha vida e sobre a tua vida. Aleluias. E é uma vida em paz com Deus. E agora você não precisa ficar na mente acumulando neste campo de batalha espiritual que você é isso, que você é aquilo, que você está fazendo isso, está pecando, está ali, aquilo outro. Não, porque o pecado, a partir do momento que você coloca a verdade na tua vida, ele não terá domínio sobre você. Você pode até pecar, mas você não será escravo do pecado, porque Cristo está dizendo: e conhecereis a verdade, que é a palavra viva, que é Cristo, e a verdade, a palavra viva, Cristo vos libertará. Aleluias. Vamos aqui na segunda referência, segundo o contexto remoto, versículo 18 de Romanos 6, que diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Agora vamos na última referência, contexto remoto dessa passagem, versículo 22, que diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Que tremendo! Que tremendo esta mensagem! E Paulo ainda ele vai dizer mais no capítulo 8, verso 2. Ele vai falar assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu amado, então, minha amada, não existe mais condenação para você que agora confessou, crê no seu coração e na sua mente consciência que Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi ressuscitado dentre os mortos. Aleluias. Agora, eu quero ler com os irmãos aqui o versículo 36 de João 8, também muito conhecido.
se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, ele estava dizendo isso para os judeus que não criam, que cria nele, mas tinha uma dúvida. Porque ele estava falando isso para os judeus que cria nele, que andava com ele. Ele falou no verso 31, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Mas o que pega é que muitos se apartam da palavra de Cristo, que é a verdade, escavacando outras partes, sendo que não precisa, é apenas Cristo. A primeira peça da armadura de Deus se chama verdade, e quem é profundamente falando e já revelando pelo Espírito Santo da graça? Cristo. A verdade é Cristo Jesus. Então, coloca Cristo sobre os teus lombos. Cinja os teus lombos de Cristo. Ande nas pisaduras de Cristo. Viva respirando Cristo. Viva se alimentando de Cristo. Viva praticando na tua vida as palavras que ensinou Cristo. Porque essas palavras há de te julgar no último dia. Vamos para mais uma referência? Vamos agora em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Assim bem diz a palavra do Senhor. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado ele, como devendo ser julgados pela lei da verdade. Ou seja, o apóstolo, o nosso irmão Tiago, que escreve a sua carta às 12 tribos que foram dispersas, está exortando as 12 tribos, aos irmãos, que não fique só de palavrinhas. Não faça acepção de pessoas. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele jamais fará acepção de pessoas. E, além de tudo, ele nos ensina sobre a prática da palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Como assim? Eu falo que prego Cristo, vivo Cristo. Mas será que eu tenho colocado Cristo sobre meus lombos? Será que eu tenho arrancado o fardo, o jugo pesado que antes, quando eu era do mundo, escravo do pecado, tinha, e tirado e colocado Cristo, porque Cristo agora tem um fardo e um jugo leve e suave? Será que eu estou procurando viver segundo as ordenanças que me ordenou o meu cabeça, que é Cristo ressuscitado? E Paulo, ele exorta a igreja de Éfeso a cingir os vossos lombos a colocar a verdade na vida, a vestir a camisa, apertar a calça com o cinturão da verdade. Então, assim como Paulo está aqui exortando a cingir, vestir, colocar, Paulo está aqui usando termos militares, meus irmãos, para ensinar
que devemos fazer? A verdade, ela em si se sustenta. A mentira não. A verdade, ela não precisa de ninguém a sustentá-la. A mentira precisa. E a partir do momento que alguém para, não tem mais força, porque ninguém tem força nenhuma para sustentar uma mentira até um certo tempo, a mentira cai. E é por isso que sabemos daquele modo de falar. A mentira de perna curta. Porque a mentira não se sustenta por si próprio, mas a verdade é sustentável em si próprio. Quem é a verdade? Cristo. Quem é Cristo? Deus. Deus não precisa de mim nem de você para ele ser sustentado. Deus é o sustentador de si próprio. Por isso que Paulo exorta que a primeira peça, a verdade, Cristo, seja colocado sobre a nossa vida. Se revista de Cristo. Aleluias. Se encha de Cristo. Abra teu coração para Cristo. Aleluias. Aleluias. E aqui no versículo, para finalizar, no versículo de número 51, Jesus diz: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Aleluias. Se alguém guardar a minha palavra, se Jesus Cristo está falando se porque ele, como um ser do qual tem um atributo exclusivo, onisciente, ele sabe de tudo. Ele já sabia que muitos iriam falar, mas realmente no profundo não iriam conhecer. Eu posso falar de Cristo, eu posso falar da Bíblia, da palavra de Deus, mas eu também posso não conhecê-la. Esse mistério, só quem revela é Deus. E Cristo disse: se alguém permanecer na minha palavra, nunca morrerá. Se você quer viver para eternamente, para a eternidade, se você quer vencer a morte, assim como Cristo ressuscitou e venceu, guarde as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Cinja o teu lombo com a verdade, a palavra de Deus, as palavras que saíram da boca de Jesus. E conhecereis a verdade. A partir do momento que você conhecer a verdade vai te libertar. Amém? Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Você que nos acompanhou até o final, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com mais pessoas, ajude nos comentários, deixe sua opinião. Aqui embaixo na descrição, e também eu vou fixar nos comentários também o link do canal de WhatsApp, onde nós damos estudo bíblico, e também o link do grupo do WhatsApp, onde nós também damos estudo bíblico. Se inscreva no canal do YouTube, também ative o sininho, se inscreva também no canal do WhatsApp, ative o sininho e faça parte do nosso estudo em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima, até o
próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Na próxima semana, vamos trazer a segunda peça da armadura de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.